para vocês como eu me iniciei dentro da Quimbanda. Como eu iniciei na Quimbanda. Por que eu iniciei na Quimbanda? Qual foi o motivo de eu entrar na Quimbanda? Como foi esse processo? O que me despertou dentro da Quimbanda para que eu pudesse adentrar para a Quimbanda? Vamos lá. Nesse período, pessoal, eu já era de Umbanda, tá? Eu já era umbandista e trabalhava dentro da Umbanda, normal, né? Como todo umbandista, né? Procurava fazer o melhor trabalho possível. Só que nesse período, há um tempo atrás, eu sempre estava em busca de aprendizado, né? Estava em busca de aprender, sempre de absorver mais conhecimento. Nessa época, até então, a internet era um pouco complicada. Não que a internet não existia, sim, a internet ela existia, tá? Ela já existia a internet, pelo menos nesse período a internet já existia, só que era algo um pouco mais complicado. O acesso à informação, como hoje em dia a gente tem aqui pelo YouTube, ou internet, TikTok, por aí vai, então era muito fácil. Quer dizer, hoje em dia é fácil, antes não, antes era bem complicado, né? Então, as nossas buscas por informação era livros, era o que o mais velho falava pra gente e por aí vai. Então o que acontece? Eu sempre buscando estudar, lia bastante livro, procurava sempre me aprofundar nos estudos na Umbanda. Até então o meu foco, né, em si não era necessariamente só a Umbanda. O meu foco nunca foi necessariamente só a Umbanda. Eu tinha a curiosidade de que eu queria conhecer sobre o espiritual. Eu queria saber o que o espiritual tem para falar. Até então eu ficava, isso é verdade, isso é mentira. Então eu saía em busca de informação, tá? Eu saía em busca de informação. Até os livros, eu tenho alguns livros aqui, que eu tô na casa da minha mãe, tem alguns livros aqui, né? Depois eu vou postar lá no Instagram, vou tirar foto de alguns livros e publicar lá no Instagram. Vocês deem uma olhada lá. Então eu lia bastante e eu vi o termo Quimbanda. Quando eu vi esse termo Quimbanda, né, eu achei que era um tipo de Umbanda também, né? Nessa época eu achei que era um tipo de Umbanda. Falei, então deve ser Umbanda, né? Deve ser um tipo diferente de Umbanda, porque até então eu tava aprendendo que existia vários tipos de Umbanda, né? Porque era complicado. Para mim todo o terreiro era igual. O que mudava ali era só doutrina, né? Mas não. Tinha vários tipos de Umbanda. Então o que acontece? Eu comecei a pesquisar e descobri esse nome, Quimbanda. E cheguei até o meu pai de santo de Umbanda e perguntei: ei, o que é Quimbanda? Eu queria conhecer, queria saber como é que é. Aí ele me explicou ali, meio que na medida do possível, ele me explicou e tal. Até então ele falou assim, ó, a Quimbanda é só Exu. A Quimbanda trabalha só com Exu. E até então ele falou pra mim que a Quimbanda era só pra fazer maldade. Eu fiquei curioso, né, quando ele falou, mas a Quimbanda só faz maldade? Na época, com a minha ignorância, é claro, eu pensei que seria uma religião do capeta, né? Apesar que eu já não acreditava no capeta também. Só que, né, eu com a ignorância que eu tinha, aí eu procurei aqui na minha cidade, na cidade que eu morava, né, se tinha terreiros de Quimbanda. E não tinha terreiro de Quimbanda aqui. Aqui tem terreiro de... Hoje em dia, se eu não me engano, deve ter terreiro de Quimbanda. Mas antes não tinha. Aqui tinha bastante Umbanda e tinha bastante Candomblé. Tinha Candomblé, tinha Umbanda, Candomblé de nação, tinha Umbanda também de nação e por aí vai. Umbanda e Candomblé que tinha aqui, né? E que aqui em Minas tem muita influência da macumba carioca. Então a macumba carioca, depois a Umbanda, né, que veio, se originou bastante, então tem muita Umbanda aqui. Então eu fiquei sabendo de uma cidade vizinha aqui que trabalhava com a Quimbanda, né?
E eu, curioso, querendo saber como é que era, eu fui até lá. Me despertou bastante curiosidade, fui até lá. Fui numa gira, era gira de Exu. Aí, os Exus trabalhando ali, eu fiquei admirado, apesar que eu já tinha visto o trabalho de Exu e tudo, né? Só que a forma que eles trabalhavam, fiquei um pouco admirado. Não fiquei assustado, ao contrário do que as pessoas pensam, que Exu na Quimbanda é um bicho, que Exu na Quimbanda é mau. Não, eu fiquei admirado e eu queria conhecer mais, tá? Eu queria conhecer mais, eu queria aprender mais. E isso foi umas 3, 4 giras trabalhando ali. Não, eu trabalhando não, só vendo, né? Exu e Pombogira trabalhando. E passou um mês, ia ter uma gira de Povo da Mata, dentro da Quimbanda, que era os Caboclos da Mata, junto também com o Preto Velho Quimbandeiro. Aí me despertou mais curiosidade ainda, porque eu fiquei assim. Mas a Quimbanda não seria trabalhar só com o Exu? Eu pensei comigo, não era só trabalhar com o Exu? O que um caboclo, o que um preto velho tá fazendo aqui na Quimbanda? Aí que eu fiquei mais curioso ainda. Aí conversei com o dono da casa, o Sutião, conversei, falou, ó, deixa eu entrar na casa. Ele falou, bom, pode entrar, né? Casa bem humilde, simples, pequena. Entrei na casa, comecei ali, já era desenvolvido na Umbanda, só que eu comecei todo o processo novamente, porque é diferente, tá? É diferente, o processo do desenvolvimento é diferente, apesar que é claro que foi algo muito mais facilitado, porque eu já era desenvolvido, e comecei ali o meu processo de desenvolvimento dentro da Quimbanda, tá? Depois de um determinado tempo, né, que era necessário fazer algumas obrigações, porque a Quimbanda, pessoal, na Umbanda existe muita prática de ritualísticas, existe bastante, mas a Quimbanda, ela toda a Quimbanda, ela tá ligado na prática, ela tá ligado na magia, ela tá ligado no trabalho, não só na incorporação, mas ela tá ligada na ritualística. A Quimbanda, ela é muito ritualística, ela é muito de fazer trabalho. Se você entrou, vamos fazer um banho, vamos fazer um descarrego, vamos limpar, pega ali tais elementos. A Quimbanda, ela é muito disso, ela é muito de prática, ela é muito de praticar, ela é muito de pôr a mão. A Umbanda também é claro, só que na Umbanda a gente vê muito mais conselho, a gente vê muita conversa com a entidade, tá ok? A gente vê muito benzedura, a gente vê passe, então a gente não vê tanto trabalho, né? Tanto trabalho assim dentro da Umbanda, né? Mas na Quimbanda não, a Quimbanda tudo é trabalho, tudo é prática, tudo é fazer. Até então a minha Umbanda, ela sempre cortou, ela sempre fez corte de animal, ela sempre fez sacrifício animal para dar de comer para os Exus. Só que o corte da minha Umbanda, ela era desta forma, só cortava se o Exu ou a entidade fosse comer. Então não tinha um corte para realizar um trabalho e descartar a carne, não tinha isso, tá? E não era um corte para tudo. A minha Umbanda não era um corte para tudo. Quando eu entrei na Quimbanda, lá é muito corte. Lá tem corte para tudo. Lá corta para caboclo, lá corta para preto velho, lá corta para Exu, lá corta para pombogira. Lá você vai fazer uma obrigação, é corte. Lá você vai tomar um banho, vai fazer um ebó, é corte. Enfim, dentro da Quimbanda é muito corte. Eles prezam muito o sangue, né? O Axorô. Eles prezam muito o Axorô, porque o Axorô traz a energia, né, da vida, tá? Da vida. Agora vamos entender aqui, porque algumas pessoas podem falar, Patrick, tá certo, o sangue ele traz essa energia da vida. Mas então a gente tem essa energia da vida, né, que é a energia da vida, que é o Axorô, a gente tem também no sangue vegetal, que é o sangue que vem das plantas, que vem das frutas, né? Então a gente tem isso também no sangue vegetal. E por que a Quimbanda não usa o sangue vegetal?
que a quimbanda não usa o sangue vegetal? Por quê? Vamos tentar interpretar. Porque tanto os nutrientes, mas como também a energia, né, que é o ser que caminha, ele possui sangue, tá? O ser que caminha pela terra, o ser que caminha pela terra, o ser que anda, aquele que consegue ser independente, tá? Em termos, é claro, ele tem sangue. Nós, seres humanos, temos sangue. Animal tem sangue. Um peixe tem sangue, porque são seres que caminham, tá? São seres que caminham, então eles têm uma certa consciência, diferente de uma planta, diferente de uma fruta, diferente de um sangue vegetal. Então a quimbanda ela preza muito esse tipo de energia, tá? A quimbanda ela preza muito, então sim, na quimbanda tem muito corte. É claro, tem pessoas que falam, eu não concordo. Gente, tudo bem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. A doutrina da quimbanda, ela está muito ligada no sangue. Já outras doutrinas, que inclusive a Umbanda, né? A Umbanda, hoje em dia muitas umbandas fazem o corte animal, mas nem todas umbandas fazem o corte animal. Então tem umbanda que não pratica, que não realiza o corte animal de forma nenhuma. Não está errado, pessoal. Não fazer o corte animal não está errado. Ou fazer o corte animal também não está errado, né? O que vai estar certo ou o que vai estar errado é a doutrina que você segue. Se você segue aquela doutrina de não cortar, então ela está certa. Se você não segue, então está errada. E por aí vai, né? Por aí vai. Por isso que eu até peço pro pessoal, acompanhe o Instagram lá do canal. O link está aqui na descrição, que é o link do canal é @td. @td sobre Umbanda, o link tá aqui. Eu fiz uma postagem falando totalmente sobre isso aí. O que você vê ou o que você segue, às vezes é errado para mim. E o que eu tô seguindo é errado para você. Qual dos dois tá certo? Ou qual dos dois tá errado? Não tem nenhum que tá certo e não tem nenhum que tá errado. Existe o seu modo de ver as coisas e existe o meu modo de ver as coisas. Então cada um é cada um, tá? Cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de agir e por aí vai. Então, pessoal, eu passando o tempo, eu me interessei e tal, comecei a desenvolver ele na quimbanda e tudo, e tomei várias obrigações e tomei a obrigação para eu mesmo poder seguir a minha quimbanda, para eu mesmo ter ali ou trabalhar com a minha quimbanda, tá? Eu mesmo peguei e falei, ó, eu preciso eu mesmo trabalhar com a minha quimbanda. Porque até então meu pai de santo ele já era muito velho, ele já era bem velhinho. Então ele me passou as obrigações todas, só que eu nunca tomei a obrigação para me tornar um mestre, que é o que se chama mestre quimbandeiro. O mestre quimbandeiro, como eu falei para vocês, é aquela pessoa que abre um terreiro, que tem filho de santo e por aí vai, né, que é chamado de discípulo, né? Dentro da quimbanda a gente chama de discípulo. A gente não fala filho de santo. Em breve eu vou explicar o porquê que a gente não chama dentro da quimbanda de filho de santo. Eu vou explicar o porquê que a gente não chama de filho de santo. A gente chama de discípulo. Mas mais pra frente eu vou explicar o porquê que a gente fala dessa forma. Então já se inscreve aí e acompanha o canal pra você não perder, tá bom? Então aí entrei pra quimbanda, tá certo? Pratico a quimbanda. A maioria dos trabalhos que eu realizo, né? Que muitas pessoas pedem, Patrick, faz um trabalho para mim, Patrick, faz isso para mim, eu preciso de tal trabalho, eu preciso de um epó, eu preciso de uma limpeza. Eu sempre estou utilizando a energia da quimbanda, certo, gente? Eu sempre utilizo a energia da quimbanda, tá certo?